Ela tinha 13 anos e muitos sonhos. Daiane mora numa casa simples, em meio a material reciclável, que ela e os pais recolhem para sobreviver. Exatamente isso. Corta aqui para mim, corta. E é engraçado, né? Quando eu estava falando ali, né, de que ela recolhe material reciclável para poder sobreviver, é engraçado. Segunda vez essa semana que eu lembro da minha mãe. Minha mãe catava osso, sabe, do lado onde ela morava, quando ela era pequena assim, tinha um negócio, um abatedouro, e ela ia catar osso para vender. E um pouco do osso, às vezes, virava sopa, como é que a vida é. Aí ela morre. Na hora que eu estou mais ou menos melhorando de vida, a véia morre. Pode. É hora que eu tinha tudo para dar uma vida boa para ela, plum, morre. Catou osso na vida e não conseguiu. Na justinho, quando eu estava começando a arrancar, ela fica dentro. Não, mas mesmo assim, ela ainda viveu legal, morou numa casa bonita e tudo e tal, mas aí é engraçado, né? E quando a gente lembra, eu vi a menina, eu lembrei, 13 anos, minha mãe tinha 7, ia catar osso para ajudar minha avó e meu avô. A vida é tão engraçada. Pois bem, mas essa é a Daiane, 13 anos e, como toda mocinha, ela tem sonhos. Ela mora numa casa, né? Imagina a casa, né? Casa mais simplesinha possível, em meio a um material reciclável, porque ela e os pais recolhem para sobreviver, né? Aí ela encontra aquele trecho com goma ali, Dailton, né? Dailton tem 22. E ele olha para de 13, ele chega, conta uma história triste no ouvido da menina, dizendo, eu vou te dar o futuro. E ela vai viver junto com ele, aos 13. Dali a pouco, né, ela descobre duas coisas. A primeira é que ela já tem 2 filhos do tarado, né, do pedófilo. A segunda é que ele tem um ciúme que ela não pode mais visitar os pais, ela não pode ter amiga, ela não pode estudar. Ele diz para ela, você agora embarrigou, tem filho. Você foi feita para cuidar de filho. Aqui você não sai. Depois de 4 anos, ela volta para a casa dos pais. E ela tem discernimento das coisas, ela sabe o que ela quer. Ela vai na delegacia, né? Vai na delegacia, dá queixa dele. Ela consegue essa tal medida protetiva, né? Medida protetiva que, na minha opinião, não serve para nada, mas isso é uma opinião, né? Porque agora está uma perseguição, a gente fala uma coisa, já diz, mas não pode ter opinião, se a Constituição nos permite ter opinião, né? Diz que a gente tem liberdade de expressão e, para mim, né, essa medida protetiva, na minha opinião, não serve para absolutamente nada. É só para enganar as pessoas. Pois bem, naquele dia, né, ela já conseguiu tudo isso. O problema é que ele está se lixando para tal medida protetiva, para a polícia, para boletim de ocorrência. O que acontece? Põe imagem de local para mim. Olha o localzinho simples. Né, que ela morava ali e tal, depois vai melhorando, aí quando ele começa a persegui-la, fica o tempo inteiro atrás dele. Naquele dia ela estava saindo da casa dos pais para levar os filhos dele com o Dailton, para a creche. É a hora que ele aparece. Põe no Cidade. A foto mostra o casal no início de namoro. Daiane se apaixonou por Dailton quando ainda tinha 13 anos. Um rapaz 9 anos mais velho, carinhoso. Em pouco tempo, conquistou a adolescente apaixonada. Daiane, que tinha sido criada neste local simples, em meio a materiais recicláveis, queria uma vida nova ao lado de Dailton.
Os dois foram viver juntos e tiveram 2 filhos. Mas Dailton, além de ciumento, não aceitava que a mulher estudasse e muito menos trabalhasse. Mas Daiane resolveu arriscar. A Daiane saiu da casa dos pais para morar com Dailton quando era muito nova, tinha apenas 13 anos e foi contra a vontade do pai e da mãe. Só que ela resolveu fugir com Dailton e depois que ela já tinha se mudado, a mãe se viu obrigada a aceitar o relacionamento. Mas desde o começo já não gostava do ex-genro. A filha tentou esconder da família toda a agressividade que ela sofria dentro de casa, ainda mais depois do nascimento das crianças. Mas quando foi exatamente 1 mês antes dela ser assassinada, Daiane não aguentava mais. Registrou 2 boletins de ocorrência e voltou a morar na casa dos pais. Eu já não gostava dele, isso eu falo a verdade, agora não gosto ainda, agora não gosto mais ainda. Com medo das constantes ameaças, Daiane procurou a polícia e conseguiu uma medida protetiva. Assim que Dailton foi comunicado de que não poderia chegar a 100 metros da ex-mulher, começou a planejar a morte de Daiane. Ele já veio aqui, ele invadiu aqui, coisou o portão, quebrou a porta, de noite ele pulou o quintal. Dailton sabia que no dia seguinte, bem cedo, Daiane levaria os filhos para a creche. Seria o momento perfeito para o ataque. O assassino se escondeu neste muro no dia do crime. Já tinha tudo planejado. Ele sabia que exatamente naquele horário, a ex-mulher passaria por esta rua. Eram por volta de 6h30 da manhã. A Daiane carregava os 2 filhos do casal num carrinho. Empurrava este carrinho porque levava os filhos até a creche, que fica no final dessa rua. Mas quando ela chegou exatamente neste ponto, foi abordada e surpreendida pelo ex-marido, que já a atacou com um golpe de faca na frente das crianças. A Daiane caiu exatamente neste local, não teve tempo de socorro. Os vizinhos vieram para a rua para tentar conter o desespero das crianças, que choravam muito e não tinham entendido o que havia acontecido. O assassino jogou a faca usada no crime nesta calçada e, em seguida, ele fugiu. A menininha, ela falou assim, ô vó, o pai bateu na mãe, ela caiu e chorou. Ela falou assim, porque ela viu, né? Aquele covarde. Essa é a creche onde os filhos de Daiane deveriam ter chegado. Mas no caminho, no momento do crime, foi o grito da vítima que chamou a atenção de quem ainda estava deitado. Foi um grito de pavor, de dor, não sei, foi um grito meio aterrorizante. Eu até pensei que era uma briga. Aí na hora que eu saí aqui fora, a moça estava jogada já no chão ali. Na hora que ela deu o último respiro, eu vi, foi forte mesmo, uma coisa que não dá para esquecer. Né? A mãe e o padrasto tentavam proteger Daiane. Sempre que a filha saía de casa, eles ficavam na porta aguardando o retorno da adolescente. A espera agora é por alguma explicação que possa tirar da dona de casa o sofrimento de ter tido a filha Daiane assassinada. Porque ela só tinha 17 anos, né? Tinha a vida inteira pela frente. Uma fatalidade. Até agora eu não acredito. Daiane não tinha medo de Dailton por ser mãe dos filhos dele. O tio disse que um dia antes do crime chegou a alertar a moça. Aí eu falei pra ela, ó, Daiane, cuidado, hein, você pode acabar em morte. Ah, não, ela falou, tinha falado tio pra mim. Eu falei, não, tio, cachorro que late não morde. Eu falei, olha, já tava com medida de proteção, essa medida de proteção que tem, não é nada. A família de Daiane está inconformada com a atitude do ex-marido dela, que não pensou nem ao menos nos filhos na hora do crime. É uma barbaridade, né? Já tinha separado do menino e tirar a vida da menina, que é uma criança, 17 anos é uma criança, né? O rapaz, sendo pai das 2 crianças, fazer uma barbaridade, a gente não admite isso não. Além dos boletins de ocorrência que a Daiane registrou nessa delegacia sobre as agressões que ela sofreu do ex-marido, ela e a mãe vieram aqui também para registrar as ameaças que as duas estavam sofrendo do ex-marido da Daiane. Ele chegou a avisar o pai da ex-mulher que se ela não voltasse para casa em 20 dias, ele iria cometer uma loucura.
Dailton chegou a ser notificado pela polícia que deveria vir até aqui para prestar esclarecimentos sobre essas ameaças. As duas, mãe e filha, receberam a medida protetiva, o documento que deveria protegê-las. Ao invés de Dailton vir aqui dar explicações, ele cometeu o crime. Ela era boa, era trabalhadeira, dedicada, carinhosa. Agora acabou tudo. Agora, Rosângela não sabe como reconstruir a vida. Tem medo da impunidade, da injustiça e só pensa em uma forma melhor de criar os netos, vítimas da violência extrema do pai que assassinou a mãe. Você não pode ficar impune, não. Não pode ficar impune. O que ele fez, porque eu jamais perdoo ele, jamais na minha vida. Isso não tem perdão. Eu vou ter informações com o nosso Bruno Peruca. O Bruno tá em todas, hein? Tá em todas. Pede um aumento. Tá em tudo que é lugar. Eu já te vi. No outro caso, te vi agora. Falando da história aí do conflito aí atrás. Agora já tá nesse... Pede aumento, meu amigo. Tá fazendo 3 trabalhos. Viu? Não, aqui a gente tá aí pra trabalhar, Marcelo. Tá aí pra trabalhar. Conta comigo. Ô, meu garoto. Fala aí, meu amor. Diga lá. Marcelo, acabei de falar com o delegado de Leme. O delegado confirmou para a nossa equipe que o Dailton se entregou hoje à tarde, acompanhado do pai. Ele foi até a delegacia, a família incentivou ele a se entregar, ele confessou o crime, deu todos os detalhes e foi levado para uma cidade vizinha chamada Pirassununga. Foi levado para a cadeia pública, a cidade é bem vizinha onde o crime aconteceu. E ele, Marcelo, vai responder, claro, pelo crime de homicídio, já está atrás das grades. Isso traz um certo alívio agora para a família da vítima, que tem um pouco da sensação da justiça sendo feita, viu, Marcelo? Perfeito, me dá a imagem do comandante Mudinho. Quer ver? Ó, repara, o que aconteceu, hein, comandante? Ó. A comunicação com ele é telepática. Eu pergunto, ele pensa de lá e aí volta para mim. É uma conversa por telepatia, né? Repara, fecha mais a imagem. Um homem baleado ali numa moto um assalto e de repente tentaram levar, essa é a primeira informação, a moto, mas é uma primeira informação. E aí a informação é de que a vítima acabou baleada e os bandidos fugiram, o que é a rotina. Corta pra mim. Jéssica e Fábio. Olha que cara de invocada, né? Estão separados, dividem a guarda da filha de 2 anos. Mas Fábio não desiste. Ele se diz apaixonado. E mais, controla cada passo da ex-mulher. Cada passo, para ela não conseguir ter uma vida em paz. Eles se encontram, ele fica aí. Volta comigo. E ela fica aborrecida, ele volta comigo. E nada. Naquele dia, Jéssica foi buscar a filhinha na casa de Fábio. E ele fica, volta comigo. E ela, né? E ela diz, meu Deus do céu, muda a faixa, não dá mais. Começa a briga. Põe a imagem dele agora, para mim. O que você está vendo é ele preso no Paraná. E ele está preso porque ele sapecou 6 tiros na ex-mulher. Põe no Cidade. Hoje a família de Jéssica ainda tenta superar o trauma. Tudo ainda é muito recente. Na última segunda-feira, Jéssica, ao discutir com o ex-marido por causa da guarda da filha de 2 anos, foi morta com 6 tiros. A mãe de Jéssica não se conforma. Nada vai consolar meu coração. Eu só quero ver esse assassino ir atrás das grades, cair nos pedaços. Eu não quero que ele saia de lá nunca mais. Se ele sair de lá, aqui fora para ele, não vai ter mais picada. Eu quero ver o fim dele, pior do que a minha filha teve. Nas fotos, Jéssica se mostrava feliz, sempre bem arrumada. Esse cuidado que ela tinha com a aparência despertou os ciúmes de Fábio Massaneiro. Aí começaram as brigas do casal. Logo,
o relacionamento começou a desmoronar. Se ela fosse no mercado, o telefone dela já tocava. O que você está fazendo na rua? Se ela saísse aqui na frente para falar com uma amiga dela, sabe, ela já falava. O que você está fazendo aí na frente da rua falando com a tua amiga? Era desse jeito, ele tinha um ciúme incontrolável dela. Extremamente ciumento. Extremamente ciumento. Ela falava para ele, vai embora, eu não te quero mais, eu quero viver a minha vida, me deixa em paz. Ele pegava o carro, saía derrapando. Dali uma meia hora ele voltava de novo. E sempre desse jeito, ele não deixava dela. Ela falava assim, eu não te quero mais, e ele voltava atrás dela. Ela não podia conversar com ninguém, com a vizinha aqui do lado. Ela não podia conversar com a vizinha. Ontem, ao ser preso, Fábio disse que agiu em legítima defesa e que estava cansado de ser perseguido por Jéssica. Era ele que não queria o casamento. Bom, eu estou agora aqui com a dona Maria Inês, no quarto da Jéssica. Aqui é difícil de entrar no quarto dela ainda? É difícil de entrar aqui no quarto. Aqui nós já tiramos bastante coisa aqui dentro do quarto, já tiramos quase todas as roupas, quase todas as coisas já tiramos, só tem pouquinhas coisas aqui dentro, que é uma lembrança muito forte, né? Muito forte é coisa assim que machuca a pessoa, sabe? E dá um jeito ruim, né? É um sofrimento para a pessoa. Quer dizer que esse espaço aqui vai ficar um vazio para a senhora? Vai ficar um vazio bem grande, bem grande. Bem grande mesmo. É difícil, né? Mas fazer o quê, né? Da morte ninguém não volta mais, né? Ninguém volta da morte. Segundo a família, Fábio era violento, gostava de agredir pessoas. Ele responde por lesão seguida de morte, foi acusado de homicídio, tráfico de drogas. É extremamente perigoso. Se for solto, ele vai voltar para pegar a menina. E esse é o medo que a família tem. E antes dela falecer, ela pediu para minha filha mais velha, né? Quando ela estava assim no chão ali. No chão, como é que foi? Ela estava no chão ali organizando, sabe, na ânsia da morte, né? Porque 6 tiros. Ela pediu para minha filha a outra, minha filha Érica, falou assim, ó, não deixa a família dele pegar a menina, não deixa eles pegarem a menina, cuida da minha filha para mim. Ela pediu isso. Antes de morrer, a sua filha falou? Morrer, ela pediu para outra filha minha, não deixa a família deles pegarem a minha menina. E a senhora vai cumprir esse pedido? Vou cumprir, claro. Tá bom, olha eu aqui, corta aqui para mim, meu filho. Eles não cortam, mas gostei da música, da matéria. O Percival já queria arrumar como é aquele sapatilha de balé para dançar. Você dançou balé? Não, eu gosto da regência. Assim. Regência, é. Pergunta uma coisa e responde outra. Nunca vi isso na minha vida. Nunca. Esse aqui é André, ó. André. Esse é Alexandre. Olha o tamanho do Alexandre. Esse Alexandre é meio aborrecido. Esse Alexandre é um sujeito aborrecido. Corta pra mim. Esse André, o André tá na festa com a família. Uma festança, sacode daqui, rebola dali e tal. Pá, pá, pá. E ele vê um amigo discutindo com esse Alexandre aí, o cara é grande. E ele sabe que esse Alexandre é um homem violento, né, e cruel. E aí, o que acontece? Ele vai lá, a confusão aumenta. Aí o filho dele vai para proteger o pai. O filho dele vai protegê-lo. Esse aqui perde a paciência e saca uma arma e pau no garoto. Justo quando ele vai apertar pela segunda vez, esse pula na frente do filho. Pum! Fica ali mesmo. O filho ainda vai sobreviver. Vai sobreviver e Alexandre, claro, está foragido. E a polícia acredita que ele seja miliciano, né? Dessas milícias, esses exércitos paralelos que estão querendo tomar o crime da mão do crime organizado. Põe no Cidade. Toda a família estava reunida em uma festa que acontecia aqui neste local, quando André Viana, de 59 anos, viu que um amigo estava discutindo. Foi então que ele decidiu interferir para acabar com a briga. Neste momento, o filho de 26 anos foi atrás para tirar o pai, quando o inesperado aconteceu. A família assistiu toda a cena. Um homem armado chegou e atirou diretamente no jovem. Ele caiu no chão. Mesmo assim, o suspeito tentou efetuar o segundo tiro. Foi quando o pai tentou evitar e tirar a arma da mão do bandido. Mas ele não conseguiu
e acabou sendo baleado no rosto. O pai chegou ao hospital sem vida, mas o filho, após uma semana, conseguiu se recuperar. Seu marido tinha alguma inimizade? Não, nem meu sogro. Pelo contrário, ele tinha muito amigo. Mesmo a família não conhecendo o suspeito, a mulher afirma que o tiro foi exatamente para o marido. Ele não deu nem chance dele reagir, nem nada. Ele não discutiu, não teve uma discussão dos dois, não teve nada. Ele entrou por trás dele, empurrou e atirou, já saiu tirando. Menos de um mês de uma tragédia, onde o pai morreu para salvar a vida do filho, o jovem resolveu quebrar o silêncio e falou pela primeira vez sobre tudo o que aconteceu. A gente não tinha nada a ver com essa briga. Ele foi tentar separar a briga do amigo, acabou que aconteceu isso tudo e eu, por sorte, não morri. A casa de festas onde o crime aconteceu passou por uma perícia da Delegacia de Homicídios da capital. Testemunhas foram ouvidas e a polícia já identificou um suspeito. Alexandre Viana de Oliveira Machado está foragido da justiça. Não possui anotações criminais, porém ele anda armado, ele foi para a festa armado, todos dizem isso, que ele é uma pessoa violenta. Até agora todo mundo fica sem entender o porquê que ele fez isso. Porque não tinha motivo para ele fazer isso. Com medo, o filho acabou se mudando de casa com a família. Ele e o pai eram grandes amigos. Penso no meu pai todo dia, porque eu me dava muito bem com meu pai. E quando a gente ama uma pessoa é difícil, né? Além da identificação do suspeito, eles esperam que Alexandre seja preso o quanto antes, para que a família possa voltar a ter paz. A gente só vai conseguir dormir bem depois que ele for pego, né? Que tem que pagar pelo que ele fez. Mas a imagem daquele dia, 7 de maio, não sai da cabeça da família. Eu estava com minha filha no colo, né? E minha outra filha também presenciou tudo. Ela não dorme falando do avô, que por que o avô foi e um ficou, não entende ainda, né? Eu nunca imaginei viver isso na minha vida. Como o local onde a festa aconteceu é uma área dominada por milicianos, a polícia agora investiga a participação dele junto à milícia. Esse é o homem acusado de ser miliciano e que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E se você cruzar com ele, corre. Corre porque ele mata. E não tem conversa com ele. Mata e ponto final. E é miliciano. Lembra que eu contei uma história? É inacreditável, a gente não consegue, da filha de 15 anos que pegou, tinha um aquário em casa, ela olhou, fez um negócio e os peixes morreram todos. O pai chegou e disse, os peixes morreram. Aí ela disse, os peixes morreram, os peixes morreram. Aí no dia seguinte o pai ia comer e ela tascou o mesmo negócio na comida do pai, que é chumbinho. Porque ela estava... E ela disse, fiz mesmo. Ele tomou meu celular e não deixa eu ir à festa. E eu me lembro aqui de cabeça, também eu queria que me lembrasse que de pé. Eu me lembro, né? Eu me lembro que ela estava... O pai tomou o celular porque ela estava... passando mensagens pornográficas, trocando mensagens pornográficas. Põe a outra foto aqui, a outra imagem. Aqui, ó, já é o pai. Ele acaba de ter alta. Aí ele vai e se prepara para dar entrevista. Ele é vigilante. Ele disse, não, perdoa a minha filha. Ele disse, mas o senhor perdoa? Eu disse, eu já perdoei outras vezes. Essa é a terceira vez que ela tenta me matar. Cruz credo. Põe no Cidade. Eu confesso que eu queria ter morrido. Eu devia ter tomado o resto daquele veneno. Porque nada é pior do que você ver seu filho fazer alguma coisa contra o pai. O pai é vigilante, trabalha durante a noite toda e ao chegar em casa pela manhã foi lanchar. Logo na sequência sentiu muito mal, ficou tonto e caiu. A família nunca imaginou que se tratava de envenenamento, porém levou o prato de comida
junto com ele para um médico. Suspeitaram que o resultado de toda aquela tontura fosse a alimentação. A médica fez os exames, mas ao olhar no prato, viu restos do chumbinho, um veneno usado para matar ratos. Ela então falou para o pai que era chumbinho, só que ninguém imaginou que pudesse ser a filha. A hora que me falou, eu perdoei ela. Raiva eu não tenho, porque eu amo ela muito. Toda essa situação teria sido causada pela revolta da adolescente. Ela não aceitava a proibição do pai de que ela não mais frequentasse festas nem andasse com algumas amigas. Na última semana, ele teria tomado o celular da filha, o que revoltou profundamente a adolescente. Ela acabou tomando uma atitude extrema. A gente tinha um molho de peixe e ela colocou uma pitada do chumbinho no molho de peixe, ele comeu e ele vomitou a noite inteira. Depois teve um outro alimento que ela também colocou uma pitada, e isso é no prazo de 20 dias para cá. Foi o prazo que ela viu o chumbinho em casa. Aí ela pôs no outro alimento, o pai dela deu diarreia, passou mal demais. Ela decidiu, não, vou colocar tudo então. A menina continua internada em um abrigo para adolescentes. Para a família, uma situação muito complexa. O pai recebeu alta, está em casa, ainda muito abalado com tudo o que aconteceu. Mas como recomeçar a vida? Como morar na mesma casa? Como cuidar dessa adolescente que tem apenas 15 anos? Primeiro eu quero ver qual a posição dela. Porque eu também não vou colocar uma pessoa que está com ódio do pai, uma pessoa que está com ódio de mim, está com ódio da família, para dentro da minha casa. Agora esperar ela sair, ela voltar e recomeçar. O que você quer falar para ela primeiro, assim? Falar que eu amo ela. Só. A imagem que você está vendo lá no fundo, a imagem é de uma presa. Ela é presa depois de roubar uma joalheria. Ela tem 2 comparsas. Ela está dentro da delegacia. Ela está algemada à grade da cela, só que pelo lado de fora num determinado momento, porque a cela está cheia de máquina caça-níquel. Me explica como é que ela conseguiu fugir se ela está algemada à cela. É o que a corregedoria da polícia está querendo saber, porque no momento, tinham lá policiais, funcionários, e ninguém viu ela escapar. Pode. É impossível abrir a algema sem chave. E mais do que isso, né? Como é que o negócio está algemado na cela, ela conseguiu, né? Ela conseguiu abrir certinho, sem chave. Essa a gente já viu, né, Faraó? Alguém tem a chave do segredo aí. É, verdade. Essa é uma frase de efeito que ele pensou desde de manhã. Põe no Cidade. As câmeras gravaram Juliana entrando na joalheria. Atrás dela aparecem os outros 2 assaltantes que já vão direto render o comerciante. Ele foi amarrado e amordaçado pelos bandidos. Os assaltantes ainda tentaram escapar, mas acabaram presos pela PM, avisada por um vizinho que percebeu a movimentação. Eles correram para dentro do banheiro e eu quebrei as amarras, mas nisso a polícia entrou e prendeu os 3 lá dentro. As armas usadas no crime foram apreendidas. 2 réplicas de pistolas semiautomáticas. Os produtos que seriam levados pelos criminosos também foram recuperados. Relógios e joias avaliados em R$20 mil. Os 3 são de Sertãozinho. Juliana disse à polícia que trabalha como faxineira, mas está desempregada. 2 assaltantes estavam nesta cela que fica nos fundos da delegacia. E algemada às grades pelo lado de fora da outra cela estava a mulher. Ela não ficou do lado de dentro porque a cela está lotada de máquinas caça-níqueis. Juliana dos Santos Van Bach conseguiu se livrar das algemas e saiu pelo portão do estacionamento que ela mesma abriu. A Corregedoria da Polícia Civil informou que vai abrir um processo para investigar a fuga dessa mulher. Na hora, havia na delegacia 2 escrivães, um investigador e um delegado. Deixa eu dizer uma coisa. Que a oficina, os policiais estavam certos
de que a tal oficina não era uma oficina, era apenas uma fachada para um desmanche, tudo bem. Que eles não poderiam imaginar que entre os presos estariam um empresário, um policial e um filho de um desembargador de justiça, todos metidos em roubo, desmanche, clonagem de carros. 10 ao todo. Agora, polícia, empresário e filho de desembargador. Um desembargador ganha muito bem em qualquer lugar do país. Para ter um filho ladrão, é porque o sujeito já nasceu mesmo semente do mal. Põe no Cidade. Ao todo, 10 pessoas foram presas. Entre elas, o empresário de 37 anos, Antônio Alvim Aguiar de Andrade, líder da quadrilha especializada em roubo, desmanche e clonagem de veículos na cidade de Matozinhos. Eles mantinham uma oficina de fachada, eles recebiam veículos nessa oficina, caminhões, caminhonetes, e para conserto, roubavam outros veículos e transplantavam as peças desses veículos roubados para esses veículos que eram colocados nessa oficina para conserto. E, num segundo momento, eles adulteravam os chassis desses veículos roubados e comercializavam em diversos estados do país. Era nesta oficina mecânica usada como fachada que os crimes eram cometidos. Aqui, a polícia conseguiu recuperar vários caminhões roubados já desmanchados. A investigação só conseguiu descobrir todo esse esquema depois que um dos veículos roubados foi recuperado. Além da prisão do empresário dono da oficina mecânica, a polícia investiga agora a participação do filho de uma desembargadora. A corregedoria acompanha o caso. A suspeita é que um investigador da Polícia Civil esteja envolvido no esquema. Nós trabalhamos com interceptações telefônicas e conseguimos identificar todos os membros que foram presos hoje. Além disso, a gente está ainda tentando a prisão de alguns foragidos.